Olá, tudo bem com você? Meu nome é Daniele Ramos e eu vim aqui contar sobre um testemunho de que eu escrevi um livro em 21 dias. E por que um testemunho? Porque eu sou uma pessoa muito improvável para ter conseguido escrever um livro em tão pouco tempo. Eu tenho uma formação totalmente distante de escritora e eu ainda escrevi esse livro em um dos anos mais difíceis da minha vida. Um ano onde eu vivi o luto da minha avó no começo desse ano. Depois de um mês desse luto, eu descobri que estava grávida e recebi um diagnóstico médico dessa gestação. E durante os 9 meses gerando essa criança, 8 meses foram de orações constantes, de choro, de intercessões, aonde eu precisei clamar por um milagre e esse milagre aconteceu. Mas eu escrevi esse livro entre o 7º e o 8º mês de gestação e num momento bem difícil, aguardando um exame que foi bem dolorido para mim. E eu estava vivendo, nos últimos anos, uma renúncia, uma obediência diante de Deus, de viver totalmente para minha família, para o meu lar, fundamentar, organizar algumas coisas que o Senhor estava me pedindo. E esse é o maior testemunho do livro, porque Deus ele manifestou a glória dele sobre a minha fraqueza. Foi um livro que eu sentei numa mesa, num dia difícil, com muitas lágrimas, e eu não escrevi esse livro sozinha. Eu não escrevi com a minha própria capacidade. Eu tenho a plena convicção de que o Pai sentou comigo naquela mesa e escreveu esse livro. E o nome desse livro é Ele é o Nosso Abba. Esse livro ele fala muito da nossa identidade firmada como filho de Deus, de se apropriar verdadeiramente desse lugar. Não ser apenas uma multidão, mas realmente entender esse lugar de filho de Deus. Eu carrego um testemunho na minha vida onde eu nunca conheci o meu pai. O pedido do meu pai foi um aborto, para minha mãe, e eu nunca o conheci. E hoje eu sou muito curada sobre isso, eu vivo verdadeiramente a paternidade de Deus. Quando eu conheci, Deus de forma profunda, Ele foi a primeira pessoa que eu falei a palavra Pai. Eu fui curada todas as vezes que eu olhava para Deus e eu falava a palavra Pai, aquilo me curava. E muitas pessoas, elas têm uma paternidade terrena, ela tem feridas nessa paternidade, e isso acaba atrapalhando um pouco o seu relacionamento com Deus, porque a figura paterna na infância, ela está construindo esse reflexo daquilo que Deus quer revelar. A paternidade terrena, ela está construindo uma lente na criança para aquele momento que Deus vai se revelar como um pai na vida dessa pessoa. E muitas pessoas hoje estão com essa paternidade terrena muito bagunçada, muito ferida, precisando perdoar, só que ao mesmo tempo não percebe que está numa guerra interna e não consegue se apropriar do seu lugar de filho de Deus. E Deus ele quer curar isso dentro de você, Ele quer curar essa paternidade terrena para que você consiga enxergar verdadeiramente Ele como o seu Pai. E você entrar nesse lugar de filho com uma identidade firmada nele. Então esse livro ele fala do seu lugar de filho, ele fala da paternidade de Deus e ele fala também da paternidade terrena e dessa cura que muitas pessoas precisam viver para se apropriar desse lugar de filho de Deus. Eu sempre ouvi na minha caminhada cristã falar muito sobre avivamento. Quando se fala de avivamento, a gente sempre ouve de que o Brasil vai começar esse avivamento. Só que para que a gente comece um avivamento, precisa estar firmado nessa identidade de filho de Deus. A palavra de Deus fala que a terra aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. São os filhos verdadeiramente firmados que vão começarem a trazer esse avivamento, que vai começar a trazer verdadeiramente o reino de Deus aonde estiver. E a palavra de Deus fala que o reino é paz,
e alegria, o reino é justiça, o reino é misericórdia, e o reino é a manifestação do poder de Deus, de curas, de milagres, de libertação de cativos e oprimidos, de você erguer as suas mãos e curar enfermos. E quando a gente olha para o verdadeiro significado do que é o reino de Deus, a gente observa que a nossa geração está muito distante disso. Se o reino de Deus é paz e alegria, por que essa geração ela está caminhando com Deus, mas está sem viver a alegria plena em Jesus? Está sem viver a paz que excede todo o entendimento, com uma geração caminhando a cada dia mais para um índice mais alto de depressão, de ansiedade, de tristeza, de falta de identidade. Se o reino de Deus é poder, é manifestação, é cura, por que nós não estamos vivendo isso? Jesus ele abriu esse caminho de intimidade para o seu lugar de filho. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Filho clama dentro de nós dizendo, Abba, Pai. A palavra Abba significa papai. Esse é o lugar, esse é o clamor. Essa é a essência que deve começar a jorrar de dentro de você no seu relacionamento com Deus. Não é um Deus distante, não é um Deus de longe, mas é um Deus que entregou o seu Filho como sacrifício vivo para você se achegar nesse lugar de intimidade, nesse lugar de Filho de Deus, nesse lugar de caminhar perto com Ele, de viver com Ele de forma extraordinária, ouvindo a sua voz, vivendo a sua vontade. E o que jorra dos seus lábios é meu querido papai, meu amado pai, independente da adversidade, independente do tempo difícil que você está passando, a sua identidade com ele, o seu relacionamento com ele não muda, não se afeta pelas circunstâncias, mas dentro de você continua jorrando essa palavra. O Senhor é o meu querido papai. Eu falo um pouco do Getsêmani de Jesus e do nosso Getsêmani, porque o tempo difícil, o momento difícil, ele não pode roubar o nosso relacionamento com Deus. A sua identidade precisa estar tão firmada com Deus que nada te separa desse amor, como o apóstolo Paulo escreveu, nada pode nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar desse amor, nada separa um filho que está firmado na identidade de Deus. Então, eu creio que é uma urgência se fundamentar nessa identidade de filho, compreendendo a paternidade de Deus. Então esse livro ele vai falar do seu relacionamento de filho, da sua identidade firmada como filho de Deus, da paternidade que Deus sempre tentou te apresentar e continua todos os dias tentar te apresentar e te atrair para este lugar. Fala da paternidade terrena, da cura, das feridas, das mágoas que precisam ser curadas e de um perdão que talvez precise ser liberado para você começar a entender verdadeiramente esse lugar de filho de Deus. Esse livro ele fala de um despertamento para viver a sua missão no reino de Deus. Então, se você precisa de um renovo espiritual, se fundamentar na identidade com o Pai, eu creio que esse livro ele vai trazer um despertamento, ele vai reacender a chama, ele vai trazer esse primeiro amor de volta e você vai começar a viver seu chamado, esse lugar de filho, de uma forma profunda na presença de Deus. Então, que o Senhor te abençoe e que essa leitura abençoe a sua vida e te renove de uma forma extraordinária. Amém?